Sobrevivente, de Carlos Drummond de Andrade. Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. Impossível escrever um poema, uma linha que seja, de verdadeira poesia. O último trovador morreu em 1914. Tinha um nome de que ninguém se lembra mais. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Se quer fumar um charuto, aperte um botão. Paletós abotoam-se por eletricidade. Amor se faz pelo sem-fio. Não precisa estômago para digestão. Um sábio declarou ao jornal que ainda falta muito para atingirmos um nível razoável de cultura. Mas até lá, felizmente, estarei morto. Os homens não melhoraram e matam-se como percevejos. Os percevejos heróicos renascem. Inabitável, o mundo está cada vez mais habitado. E se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. Desconfio que escrevi um poema. Esse poema é do livro Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade, mais um poema belíssimo. No poema, nós vemos o eu lírico extremamente pessimista com relação à sua condição, né? Com relação ao mundo, à vida, às circunstâncias externas. Porque ele começa dizendo: impossível compor um poema, impossível escrever uma linha que seja. Essa impossibilidade de escrever se deve à impotência diante das palavras do eu lírico. E essa impotência vem das situações externas, né? Do mundo em si. Fatos como a guerra, a sociedade tecnológica, que são fatos extremamente pesados e que impossibilitam a poesia de acontecer, impossibilitam o poeta de escrever. A guerra, o materialismo, a sociedade tecnológica são fatos que ceifam os sentimentos humanos, ceifam a sensibilidade humana, a condição humana em si, os poetas e a poesia. Tanto que ele fala: o último trovador morreu em 1914. 1914 é o ano do início da Primeira Guerra Mundial. Então, essa frase ela é muito forte, muito simbólica. É a guerra destruindo os poetas, a poesia, a sensibilidade humana. Drummond também faz uma pesada crítica à utilização das máquinas na sociedade moderna. Quando ele fala: amor se faz pelo sem-fio, não é preciso estômago para digestão, quer fumar charuto, aperte um botão. Ou seja, são as atividades mais simples, humanas, feitas por máquinas, pela robotização da sociedade, pela sociedade tecnicista. Então é a robótica e a tecnologia invadindo todos os espaços das atividades humanas, inclusive os sentimentos, né? As sensações mais humanas. Esse poema, o eu lírico, ele fala de uma sociedade extremamente materialista, robotizada, e aí tanto que os homens eles desaprendem, como se os homens tivessem desaprendido a sentir até. Tanto isso pode ser visto na frase: e se os olhos reaprendessem a chorar. Os homens eles estão tão envolvidos nessa coisa tecnicista, né? Estão tão absortos nessa sociedade caótica que eles já nem sabem mais chorar. Eles não sabem mais sentir, não conseguem mais sentir. Se reaprendessem a sentir, a chorar, seria um segundo dilúvio, porque aí nós choraríamos demais, né? Inabitável, o mundo está cada vez mais habitado. É uma realidade. O interessante dessa poesia é o título, O Sobrevivente. O eu lírico é um sobrevivente, porque ele começa a poesia falando: impossível escrever uma poesia, uma linha que seja impossível escrever. No entanto, a poesia aconteceu, a poesia foi escrita. A última frase da poesia é: desconfio que escrevi uma poesia. Então, o eu lírico, ele é um sobrevivente. A poesia, os poetas, eles são sobreviventes, porque a poesia no final é escrita.
poesia do Drummond como uma reflexão, na verdade, né? Porque como a poesia e os poetas podem sobreviver diante desse mundo e dessa sociedade caótica, materialista, robótica, que nós vivemos atualmente. Como a poesia pode sobreviver em meio à guerra? É um convite que o Drummond nos faz a repensar a forma de fazer poesia diante de tantas adversidades que esse mundo caótico, materialista, esmagador, nos impõe, né? E a poesia, os poetas, são essas pessoas que trazem, né, ancoram o sentimento no mundo. Então, é um convite. Como escrever poesia, como sobreviver, como fazer a poesia sobreviver diante do caos desse mundo.